sistema de saúde não é isolado de toda a economia, por um lado, e a parte pública do sistema de saúde não é isolado de tudo aquilo que é o resto do Estado. Não é. Quando estamos a falar de recursos humanos, as leis são iguais para o setor da saúde como para qualquer outro. Quando estamos a falar nas burocracias que condicionam as aquisições, é exatamente a mesma coisa, etc. Portanto, uma das primeiras coisas que temos que pensar é exatamente em políticas que permitam a gestão do sistema de saúde. Isto não é possível fazer num ambiente de um administrativismo centralista em que vivemos. Não é possível, ponto final. Há, portanto, que dotar as instituições públicas de flexibilidade de gestão. No que diz respeito à gestão dos recursos humanos, às contratações, aos despedimentos, às mobilidades, à determinação das necessidades de pessoal para esta e para aquela atividade que tem de deixar de ser baseadas nos raços corporativos, à reforma das carreiras dos vários grupos profissionais, etc. Eu não me calava aqui com todas as coisas que é preciso reformar. Por outro lado, é preciso termos a noção de que os recursos são limitados. Nós temos o dinheiro que temos e não temos nem mais um tostão. Não adianta dizer que é necessário um medicamento e que esse medicamento é extraordinariamente eficaz. Um medicamento, um dispositivo médico, que se for, ele só é eficaz se nós tivermos dinheiro para o comprar. Se não tivermos, não conseguimos comprar. O que faz a doença? Esse tipo de pergunta, perdão, demagógico, eu já lhe respondo. Terceiro ponto. Não é demagógico, professor António Ferreira. Eu já lhe respondo. Mas é demagógico deixe-me acabar a primeira resposta e depois eu digo-lhe porque é que é. Terceiro ponto. Só se nós formos capazes de perceber que com os recursos que temos podemos gastar uma determinada quantidade de dinheiro por cada ano de vida com saúde, com qualidade, que uma determinada intervenção proporciona. E que esse valor é, no Reino Unido, acho que é 30 mil libras, em Portugal, em função do PIB, será para aí 15, 20 mil euros, enfim, o que for. E que temos que encaixar o preço daquilo que nos querem vender para tratar os doentes nesse valor para o podermos adquirir. E temos por essa via de conseguir, de obrigar a reduzir preços, se nos quiserem vender, se quiserem vender ao sistema os medicamentos, o material de consumo clínico, os dispositivos que são necessários para tratar as pessoas, é que nós conseguimos efetivamente tratá-las. E isto não adianta acharmos que é possível continuarmos a pagar 450 mil euros por um medicamento para tratar uma doença, por ano, para tratar uma doença para o resto da vida. Não é possível nós admitirmos que é possível. Isso não é um exemplo. Não, isto é um exemplo concreto. 450 mil. Professor António Ferreira, de que doença é que você está a falar? Hemoglobinuria paroxística noturna. Ai, descodifique. Pois não vale a pena, é uma doença. Mas estamos a falar também não é frequente, não. Mas estamos a falar para pessoas que precisam saber o que é. Esta é relativamente rara. Portanto, afeta a poucos portugueses. Mas para terem ideia daquilo que eu estou a dizer, às vezes temos que utilizar um medicamento para evitar que um doente morra, por exemplo, durante uma cirurgia, um doente que, por exemplo, não consiga ser tratado com um procoagulante, um doente hemofílico que é resistente ao fator 8, que é o que se usa para o tratamento da hemofilia. E temos que usar fator 7. Sabe que às vezes, em 2 ou 3 dias, temos que gastar 1.200.000 euros naquele doente só para poder operá-lo e para que ele não tenha complicações hemorrágicas que levem à morte. Acha que é razoável haver um medicamento que tenha este custo? Acha que é aceitável? Acha que é justo pedir a todos nós que paguemos impostos para dar este tipo de margens de rendimento? Mas todos nós pagamos impostos, mas todos nós estamos doentes, ou potencialmente doentes. Mas isso eu quero pagar impostos para tratar os outros e eventualmente a mim quando eu precisar. Esse é o modelo que eu defendo. Mas o que eu lhe estou a dizer é que não quero pagar impostos para garantir rendas desta magnitude a empresas que fazem parte essencialmente do valor financeiro. Esse medicamento no Reino Unido ou na Suécia custa o mesmo? Não lhe sei dizer em concreto o exemplo que eu dei, mas sei que o Governo tem feito um esforço muito grande por normalizar os preços pelos preços de referência mais baratos da Europa.
Mas, mesmo assim, se conseguimos grandes avanços no que diz respeito à utilização de genéricos, por exemplo, estamos muito longe de conseguir pagar os custos daquilo a que se chama inovação terapêutica. E há a inovação terapêutica absolutamente notável, que tem efeitos notáveis em termos de ganhos em saúde. E depois há outra inovação terapêutica que é mais propaganda científica do que propriamente inovação terapêutica. A propósito das doenças oncológicas, tem algum fundamento? Aquilo que se ouve dizer todos os dias de que nos hospitais não há os medicamentos de última geração para tratar o cancro? Não, doutora, não tem. E sabe, há medicamentos de última geração para tratar o cancro que a custos enormes aumentam marginalmente a vida dos doentes à custa de um sofrimento imenso. E estamos a gastar dinheiro imenso para não obter, de facto, benefício nem em termos da sociedade, nem em termos de cada um individualmente. Em contrapartida, por exemplo, eu não quero fazer propaganda a nenhum tipo de medicamento, mas há inovação terapêutica, por exemplo, há um bocadinho falou-se na área da hepatite C, que de facto tem uma efetividade, tanto quanto me dizem e tanto quanto estudei, uma efetividade enorme na sua capacidade para curar os doentes infectados com hepatite C. Mas em relação a isso, esses medicamentos existem? Existem, mas ainda não estão disponíveis. Não? Não. Nem conseguimos tê-los disponíveis ao preço a que estamos. Hoje, não há dinheiro para hoje isso. a observação que eu escutei na televisão tinha um certo sentido económico real, porque diziam que com esse medicamento se impedia a transplantação de fígado, creio eu. E a transplantação é mais cara do que o medicamento, e o Estado paga a transplantação. Isto é exato? Foi o que eu ouvi. O Estado acabou de aprovar um conjunto de medicamentos que antecederam este, que eram tidos como inovação terapêutica e que são significativamente mais baratos. Mas, Sr. Professor, vamos ver. Ao preço a que está aí no mercado este medicamento, e eu percebo a grande pressão para o introduzir, porque estão a surgir novos medicamentos que vão fazer com que este deixe de ser... Então o medicamento vai para a hepatite. Sim, doente tratado. Se nós admitirmos, de acordo com aquilo que me dizem também, que há entre 1 a 1,5% de prevalência da hepatite C aqui em Portugal, nós, se tivéssemos que tratar todos os doentes infectados com hepatite C com este medicamento, estaríamos a apontar para 7,8 mil milhões de euros. 7,8? Sim. Mas isso é o dinheiro da saúde toda. Pois é. Só que dir-me-ão assim, não, mas é que nós não vamos tratar isso, vamos só tratar metade. Ok, então estamos a falar de 3,5, 3,8 mil milhões de euros. Sim, mas só um quarto. quem é metade? Como é que se seleciona a metade? Pois, como é que se seleciona? Uns são tratados com uns medicamentos que havia anteriormente e respondem, outros com outros novos medicamentos que se diz agora que até se calhar nem vale a pena usá-los, e só outros é que ficariam para este... Sim, mas seja um quarto ou seja metade, não há dinheiro. Doutor Medina, portanto, aqui o que o professor António Ferreira nos está a dizer... Deixe-me só acrescentar que a este valor acrescenta-se todo o outro custo da nova inovação, da inovação terapêutica que as várias produtoras de medicamentos têm na cara que estão a introduzir. Deixe-me clarificar este ponto, porque é este o meu papel aqui no programa, para que os espectadores percebam exatamente do que é que se está a falar e descodificando os números. Portanto, o que o professor António Ferreira está a dizer-nos é que nós não temos dinheiro para custear, nomeadamente, medicamentos que se destinam a tratar doenças consideradas muito graves. Não é isso que eu estou a dizer, Sr. Eu estou-lhe a dizer que, conforme o sistema está organizado, e se não adotarmos reformas substantivas em todo o sistema, e o sistema é Serviço Nacional de Saúde, subsistemas, setor social, privados, etc., nós vamos perder esta possibilidade e este bem que nos acompanhou ao longo dos últimos 4 ou 3 decénios de termos acesso a cuidados de saúde de elevada qualidade e
termos transformado resultados que eram muito maus em saúde em resultados excepcionais por duas vias. Uma pela melhoria do sistema de saúde propriamente dito e outra pelo desenvolvimento a que o país teve em termos de sanitários, em termos higiênicos, em termos económicos e por aí fora. E, portanto, se não quisermos confrontar-nos com isto e mantivermos tudo na mesma e nos mantivermos a discutir um medicamento mais caro ou um medicamento mais barato, se deve haver carreiras desta maneira ou daquela, e se não promovermos as mudanças necessárias para dar sustentabilidade ao sistema como um todo, nós vamos perdê-lo e é isso que me preocupa. Eu defendo, eu quero acreditar que é possível, seja através de um modelo baseado nos impostos, seja através de um modelo baseado, como em alguns países, como por exemplo a Alemanha, os chamados modelos bismarckianos, em seguros sociais obrigatórios, que é possível que todos contribuamos para um sistema e cada um de nós o utilize em função das nossas necessidades. Mas hoje em dia já muitos portugueses têm seguro de saúde, não é? Os seguros de saúde representam 5% da despesa em saúde em Portugal. Não são muitos. Mas é pouca coisa. Pensava que tínhamos realmente uma outra expressão Não, ao nível não são muitos. ao nível dos seguros de saúde. Mas, portanto, o senhor acabou por tocar aí numa ferida, que é o preço de alguns medicamentos. E estamos a falar de dinheiro e estamos a falar também da indústria farmacêutica e dos preços que a indústria impõe no mercado. Se a doutora quiser insistir, continuamos a discutir só a questão dos medicamentos e da indústria farmacêutica, mas, doutora, a questão dos medicamentos ou da indústria farmacêutica... Mas quem falou nos medicamentos foi o Sr. Pois foi, mas é igual à questão dos dispositivos médicos de elevadíssima tecnologia, é igual à questão, enfim... tem de ser tão reformada quanto a questão da gestão dos recursos humanos e tem de ser tão reformada quanto a questão de financiamento da saúde. E esse acho que é o busilis da questão. Deixa-me perguntar. Como é que nós vamos financiar os cuidados de saúde em Portugal? Deixa-me perguntar-lhe uma coisa para se tornar clara ou não. Quando diz se nós privilegiarmos estes medicamentos de ponta, isso vai traduzir-se na exiguidade do dinheiro para o resto. E, por conseguinte, o sistema naufraga por isso. Quer dizer, se nós privilegiarmos certos aspectos, enfim, que são desejáveis, mas estão fora do nosso alcance, o que nós vamos pôr em causa é a saúde em geral, o sistema de saúde em geral. O aumento da despesa, ao seu professor, sabe, em Portugal, a despesa em produtos farmacêuticos, mesmo sem a introdução dos medicamentos inovadores, que de facto é lenta em Portugal, representa 18% da despesa total em saúde. Por exemplo, na Suécia representa 12%. No Reino, 12. No Reino Unido representa 11%. E nós temos um sistema de saúde que se centra essencialmente em cuidados curativos agudos, em intervenção terapêutica tecnológica e farmacológica e que, por exemplo, gasta muito pouco nos cuidados prolongados, gasta muito pouco na prevenção e gasta muito e desnecessariamente em intervenção aguda, em hospitalização, em multiplicação de consultas. E, portanto, temos muita oportunidade para mudar isto e poupar aí muito dinheiro que nos permita guardar os recursos para outro tipo de utilizações. Mas eu insisto, enquanto não mudarmos o modelo de financiamento do sistema, na minha maneira de ver, não conseguimos garantir a sustentabilidade do mesmo. Professor António Ferreira, mas se a hospitalização e o ambulatório continuarem a absorver mais de 70% dos gastos, isso é possível? Isso não. É que nós temos, eu vi que nós na hospitalização e no ambulatório temos um peso muito maior do que nos outros países. Nos outros países, significa claro, que há uma concentração aqui no nosso modelo que porventura não é mais eficiente. O nosso modelo é o hospital ao centro, que é centrado na intervenção aguda curativa e desintegrada,
apesar de estar a aumentar a 14% ao ano a despesa em cuidados continuados ou prolongados, é extremamente desligado dos cuidados prolongados e não aposta na prevenção. E depois ainda temos mais uma coisa que é dramática, é o envelhecimento da nossa população, a questão demográfica e a questão epidemiológica. A nossa esperança de vida passou de 60 e poucos anos para 80 dos anos 60 até agora. Nós, acima dos 65